competências março, abril e maio de 2020. Competência para pagamentos, respectivamente, em abril, maio e junho desse mesmo ano. Então, o recolhimento desses meses, ele poderá ser feito de forma parcelada, em até 6 vezes, sem correção, sem multa, sem os encargos previstos na lei fundiária e com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de julho do corrente ano. Por que isso? Porque para poder também o empregador ter um fôlego, já que se ele está sem atividade e sem receita, ele teria que efetuar o recolhimento desse fundo de garantia dos seus empregados. Então, se ele não tem receita nesse momento, a medida provisória dá um tempo, dá um fôlego a ele, para que ele possa recolher posteriormente o fundo de garantia desses 3 meses e ainda fazendo de forma parcelada. Outro detalhe que consta também da medida é que, em relação aos trabalhadores da área de saúde, ela permite o estabelecimento de acordo escrito, aí há necessidade do acordo escrito, mesmo para aquelas jornadas de 12 por 36 horas, ela permite que seja prorrogada a jornada de trabalho e adotadas escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª do intervalo interjornada, ou seja, do intervalo entre uma jornada e outra, sem que isso resulte em penalidade administrativa, desde que seja concedido ao empregado o descanso semanal remunerado. E essas horas suplementares também poderão ser compensadas através do sistema de banco de horas ou remuneradas como horas extras no prazo de até 18 meses, contados do encerramento do estado de calamidade. Uma outra novidade trazida com a medida é a suspensão pelo prazo de 6 meses, contados da data de entrada em vigor da medida provisória, de prazos processuais para apresentação de defesas e recursos administrativos que tiverem origem em autos de infração trabalhista e em notificação de débito do FGTS. Então, esses prazos ficam suspensos e voltarão a correr após o término do estado de calamidade pública. Uma outra situação também prevista na medida provisória é que os casos de coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. É uma outra medida também que, com certeza, vai trazer muita polêmica. Por quê? Exige-se inicialmente a comprovação de nexo causal. Mas como é que vai haver comprovação do nexo se a realização de atestado médico a exigência está suspensa? Então, vai ficar difícil para o empregado comprovar que, se ele adquiriu aquele coronavírus no ambiente de trabalho, ele vai ter que fazer a prova disso. Se ele não provar, obviamente que, e pelas novas normas vigentes, né? Não novas, mas já desde final de 2017, pela reforma trabalhista, se o empregado entrar com uma ação e não comprovar que ele obteve ou ele adquiriu aquele problema dele no ambiente de trabalho, durante o contrato de trabalho, ele ainda vai responder pelas custas processuais e, eventualmente, responderá também pelos honorários advocatícios de sucumbência. Então, é uma situação polêmica que, com certeza, vai chegar às barras dos tribunais para que ele venha decidir sobre a legalidade ou sobre a constitucionalidade desse artigo ou dessa disposição contida na medida provisória. Uma outra previsão contida na MP 927
é que acordos e convenções coletivas de trabalho vencidas ou vincendas no prazo de 180 dias da data de entrada em vigor da MP, poderão ser prorrogadas a critério do empregador, pelo prazo de 90 dias após o termo deste prazo, né? Então, essas medidas também não dependem de concordância da outra parte. É outra medida polêmica que certamente será objeto de questionamento na Justiça. Por fim, também a medida traz que no período de 180 dias contados de sua entrada em vigor, os auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia deverão atuar de maneira orientadora, exceto quanto a casos de falta de registro de empregado a partir de denúncias ou em situações graves e iminentes de risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação. Em casos também de ocorrência de acidente do trabalho fatal ou condições de trabalho análogas à de escravo ou trabalho infantil. Fora desses casos, os auditores fiscais do trabalho não deverão, ou pelo menos a medida dá a entender, que eles não deverão agir de forma a autuar os empregadores, mas sim atuar de forma a orientar os empregadores quanto às possíveis irregularidades que estão sendo cometidas por eles e que elas possam ser sanadas sem que eles incorram em penalidades administrativas durante esse período de pandemia. Outra novidade, outro dispositivo é que não se aplicam aos trabalhadores ao regime de teletrabalho as regulamentações sobre trabalho de teleatendimento e telemarketing. Obviamente que são casos diferenciados, então não se aplicam ao teletrabalho. A medida provisória também trata da antecipação do abono anual de 2020 aos beneficiários da Previdência Social, ou seja, antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas. E por derradeiro, a medida provisória, ela convalida as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto na própria medida provisória e, obviamente, não contrariem o disposto do previsto na Constituição Federal. Bom, meus amigos, em um breve resumo, porque existe muita coisa para ser conversada, mas em breve resumo, são essas as novidades trazidas com essa medida provisória, que, repito, tem uma natureza muito polêmica, já está sendo questionada por inúmeros juristas, por inúmeros doutrinadores, quanto à validade de suas cláusulas, mas é a medida que está aí, está valendo, tem que ser observada por todas as partes e o objetivo, como consta do próprio corpo da medida, é a preservação de salário e renda. Então, era isso que eu tinha para colocar a vocês. Nós aqui do escritório Portes de Ferreira Sociedade de Advogados tínhamos para falar, procurando dar a nossa colaboração, o nosso entendimento em relação a esses dispositivos e, eventualmente, havendo alterações ou surgindo novas medidas ou novos dispositivos relacionados às questões trabalhistas, nós viremos novamente procurar esclarecer e procurar colaborar nesse momento aqui de grande dificuldade para todos nós, que somos obrigados a abdicar de tantas coisas, a deixar o nosso quartel-general, o nosso posto de trabalho,
trabalhando em casa, da forma como podemos fazer, e tentaremos então com isso colaborar com a nossa parcela de contribuição para a sociedade. Muito obrigado, desejo a todos que tenham um excelente dia, uma excelente semana, e pedindo a Deus para que nos proteja a todos, para que essa pandemia logo acabe e que possamos todos nós virar essa página tão difícil e tão obscura. Até mais.